Não é segredo pra ninguém que homens e mulheres são criaturas completamente diferentes. Mas por que ninguém tá falando dessas diferenças que a gente deve levar em conta na hora de fazer musculação? Você sabia que somente 30% dos estudos sobre exercício físico costumavam incluir mulheres? Isso levou a um déficit gigantesco no entendimento da fisiologia do exercício feminina, e só agora a comunidade científica está correndo atrás do prejuízo. Na verdade, somente em 2017, o Instituto Nacional de Saúde, o NIH dos Estados Unidos, disse que era obrigatório incluir mulheres e minorias, tipo negros e afins. E por causa disso, as mulheres vêm utilizando as mesmas orientações de treino que foram feitas para os homens, mesmo tendo uma fisiologia completamente diferente. Portanto, nesse vídeo nós vamos conversar sobre os 3 maiores erros que impedem as mulheres de evoluir mais rápido na musculação. Eu também vou te ensinar como corrigir cada um deles de forma simples e prática para que você nunca mais erre. Mas antes de te contar quais são esses erros, eu preciso te falar quais são as diferenças, as principais diferenças entre homens e mulheres que podem influenciar no treino. Começando aí pela estrutura anatômica. As mulheres têm uma maior proporção de fibras tipo 1, que são as fibras que demoram mais para cansar, são um pouco menorzinhas e conseguem aguentar um número maior de repetições. Por terem fibras um pouco menores, os neurônios que ativam essas fibras também são menores e precisam de menor energia neural para fazer com que o exercício aconteça, o que auxilia na recuperação pós-treino. Ou seja, depois de um treino máximo, a gente, mulher, tende a se recuperar mais rápido entre as séries e entre um dia e outro, o que leva ao primeiro erro que as mulheres cometem durante a musculação. Pare de fazer 3 de 10. Isso tá acabando com a sua hipertrofia. Ou pelo menos as 3 de 10 que todo mundo faz na academia. Imagina aí 2 alunas que foram prescritas uma série de 3 de 10 na cadeira extensora. Uma delas começa a fazer a série como se fosse um passeio no parque, sente o músculo queimar e para ali quando dá 10. A outra começa a série com a mesma carga, mas quando o músculo dela começa a queimar, ela percebe que ainda pode fazer um pouquinho mais, talvez umas 3 repetições a mais, e ela continua. Qual das duas você acha que vai crescer o músculo da coxa? Não é porque o seu professor disse que você precisa fazer 3 de 10 que você precisa parar nessas 10. Esse estudo aqui mostrou que para uma mesma carga relativa, mulheres conseguem fazer em média 2 repetições a mais que os homens antes de cansar. Então use esse superpoder ao seu favor, né? A minha sugestão então é que você se esforce para fazer pelo menos 2 repetições a mais do que estava planejado, principalmente na sua última série. Inclusive, você sabia que na semana da TPM, aquela uma semana antes da menstruação, o estrogênio e a progesterona se juntam para permitir que a gente tenha uma maior resistência à fadiga. Isso aumenta ainda mais a nossa capacidade de sustentar mais repetições. Então, bota pra lascar. E por que isso é importante? Porque o seu músculo responde a 2 estímulos para crescer, o estímulo metabólico e o estímulo mecânico. O metabólico envolve aí a acidez do músculo, que aumenta quando você faz mais repetições. E o mecânico envolve a carga que você levanta e o tempo que o seu músculo passa sobre essa tensão, sobre a tensão dessa carga. Ou seja, você vai dar sempre um estímulo ótimo pro seu músculo se você se esforçar para fazer 2 repetições a mais na última série. Mas como é que você vai saber então a hora certa de aumentar a carga? Será que é para fazer mais repetições ao infinito? Muita gente erra nessa parte, principalmente quem faz o treino do professor de academia. A Larissa, por exemplo, chegou na minha consultoria treinando muito abaixo da sua capacidade e eu administrei um teste de força. E quando eu fiz isso, ela ficou muito surpresa com as cargas que ela conseguiu levantar, assim como a sua evolução no primeiro mês. Ela chegou a perder 1,8 kg de gordura e ganhar 600 gramas de massa muscular, ou seja, ela perdeu gordura e ganhou músculo ao mesmo tempo, quando passou a treinar comigo, dentro da intensidade correta. Fora que a internet botou tanto medo nas mulheres que elas estão com receio de aumentar a carga na musculação. Inclusive, muitas delas não fazem musculação, né? Só fica ali no cardio, com a crença de que vão ficar grandonas. Eu tenho que rir pra não chorar. Moça, deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Você não é um homem. Seus níveis de testosterona são baixos. Você não vai ficar enorme, igual essas moças aí da internet, porque elas tomam um negócio chamado suco, amor. Deixa aqui nos comentários, vamos ser sinceros aqui. Você prefere um braço cheio de pelanca ou um braço forte, definido, bonitinho? Por favor, né? Então faz a porcaria da progressão de carga, aumente essa força, pelo amor de Deus! Inclusive porque a força muscular é um dos maiores preditores de longevidade e qualidade de vida. Não existe nada melhor do que isso. Presta atenção aqui, apesar do VO2 mais alto ser interessante para longevidade
também você não precisa de um VO2 alto, de uma alta capacidade cardiorrespiratória para levantar da cama, para levantar da privada, mas você precisa de força nas pernas. Desculpa, eu fico irritada de ver as mulheres na academia pegando leve por ingenuidade, principalmente porque nós, mulheres, necessitamos de mais força e massa muscular quando estamos jovens, porque quando a menopausa chegar, isso vai escorrer assim, ó, pelo ralo do banheiro. Então, se você não construir uma boa base agora, você tá no futuro. Sabia, meu Deus, então como é que eu faço uma progressão de carga segura? Bom, lembra que eu te falei para você se esforçar para fazer 2 repetições a mais na última série dos exercícios? Pois bem, quando você conseguir fazer essas 2 repetições a mais por 2 sessões de treinos seguidas, isso é um bom sinal de que tá na hora de você tentar aumentar a carga, pegar um pouquinho mais pesado. Se a próxima carga de um exercício qualquer for muito difícil para você, mantenha a carga antiga e faz 2 repetições a mais em todas as outras séries, não só na última. Isso vai aumentar o tempo que o seu músculo passa sob tensão e também é considerado uma excelente forma de progredir a sobrecarga do treino. Por exemplo, no seu treino está prescrito que você vai fazer 3 séries de 8 a 12 repetições no leg press. E um belo dia você fez 14 na última série e consegue esse feito de novo no próximo treino. Tá na hora de aumentar o peso. Se o próximo peso for demais para você, faça 3 séries de 14 repetições ao invés de 3 séries de 12. Fez sentido? É bem simples. Você só precisa ser irritantemente constante. E falando em ser irritante, eu fico muito irritada quando você não curte um conteúdo massa como esse. É tão rapidinho, não custa nada, dá um like aí. O terceiro erro tá super conectado com o segundo, porque quando você não treina na intensidade certa, você exagera no volume. Quando você exagera no volume, você não se recupera do treino. E quando você não se recupera do treino, você arruma uma dor misteriosa e desiste de ir pra academia. Ganhar massa muscular é tipo fazer pão. Você já fez pão alguma vez na vida? Você precisa adicionar os ingredientes, misturar, deixar a massa descansar para ela crescer e só depois assar e ser feliz. Fazer o músculo crescer é a mesma coisa. Você precisa adicionar a quantidade certa de treino de musculação, ingerir a quantidade certa de proteína, carboidrato, calorias e etc. e deixar o negócio descansar para ele crescer. Se você não deixa a massa de pão descansar, ela não cresce. O mesmo acontece com o seu músculo. A galera da academia perdeu a noção. Na literatura científica, fazer mais de 20 séries semanais por músculo é considerado um volume alto, indicado para quem já tá avançado, mais de 6 meses de treino. Eu já vi gente que tá ali 3 meses fazendo academia e tá fazendo 30, 40 séries semanais por músculo. Pelo amor de Deus, gente. Cadê a qualidade do treino? Isso leva você a fazer as séries com pouca qualidade e aumenta a fadiga central e periférica, o que aumenta a necessidade de mais descanso. E quando você não descansa, você aumenta o seu risco de lesão. Apesar das mulheres demonstrarem maior resistência muscular e suportar um maior volume de treino do que os homens, isso não quer dizer que a festa é open bar. Eu gostaria muito que tivesse um estudo, sabe, com mulheres para determinar o volume de séries semanais ideais pra gente, mas enquanto não tem, eu acho que o estudo do Schoenfeld, de 2016, nos dá um guia prático bem bacana pro seu primeiro ano de academia para você ver o volume de séries semanais. Vou deixar a tabela aqui embaixo para você ver. Enfim, falando em mulheres, a gente tem outro superpoder na musculação que pode deixar o nosso treino bem mais eficiente. Esse estudo aqui, ó, ele mostrou que para uma mesma carga relativa, o número de repetições que as mulheres fazem ao longo das séries não cai tanto quanto os homens, demonstrando que a gente tem uma maior capacidade de se recuperar entre as séries. Na prática, isso quer dizer menos tempo de descanso. A gente pode ter um excelente resultado descansando um pouco menos entre as séries, deixando assim o treino mais rápido e mais eficiente. Então, assim, enquanto o homem precisa descansar 3 minutos entre as séries, uma mulher já tá pronta para a próxima com metade disso. Resumindo então, faça as repetições da última série até a falha, tente sempre fazer 2 repetições a mais se você conseguir. Não tenha medo de aumentar a carga na musculação, mas também não exagere no volume de séries por semana. E tenha em mente que você, mulher, tem mais resistência que um homem, então tire proveito disso. E se você tá cansada dos treinos da academia e procura um programa de treino baseado em ciência que já transformou a vida de dezenas de alunas, dá uma olhada no link da descrição. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga que já faz 3 de 10 e já tem 3 anos. Um beijo e até a próxima.